Marcos 10 e 46, do 46 ao 52. Estamos aqui diante de mais um texto daqueles que passamos a vida inteira ouvindo, né? Mas todas as vezes que nós encontramos um texto assim, Deus tem algo novo a nos revelar, tem algo novo a nos falar. E eu quero falar hoje com vocês sobre esperança. O nome da nossa esperança. Marcos 10, do 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Pai, fala conosco mais uma vez nesse momento, que a tua palavra traga a vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Tua palavra nos encoraja, nos exorta, nos corrige, nos alenta, nos motiva, e que a tua palavra na nossa vida venha trazer o fim que o Senhor espera para cada um de nós. Que sejamos edificados nesse momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É natural que as pessoas que vivem sem Jesus, que vivem afastado dos caminhos de Deus, vivam sem esperança. Mas é tão estranho que muitas vezes as pessoas que andam na presença de Deus, as pessoas que têm intimidade com Deus, que conhecem a palavra de Deus, as pessoas que professam a sua fé unicamente em Cristo, diante das circunstâncias adversas da vida, diante dos problemas da vida, é estranho que essas pessoas percam a esperança. Nós compreendemos uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece o Evangelho, que não tiver um encontro real com Jesus, nós compreendemos que essa pessoa viva sem esperança, mas é tão embaraçoso encontrarmos o povo de Deus, que conhece o Deus da esperança, diante das dificuldades da vida, viver ou perder a esperança. Talvez você seja uma pessoa que está sem esperança em relação ao futuro. Talvez nesses dias tão difíceis que nós temos vivido nesse tempo, talvez você esteja sem esperança em relação aos negócios, em relação à vida financeira, em relação à situação econômica, pessoal e também nacional. Talvez você que está me ouvindo hoje esteja sem esperança em relação ao seu casamento, em relação aos seus relacionamentos, talvez até mesmo em relação ao relacionamento com seus filhos. Mas eu quero dizer a você, nesse momento, que Jesus, Ele é a esperança para a sua vida. Jesus pode transformar a sua história, Jesus pode transformar a sua vida. Quando você encontra a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, quando Paulo fala sobre a vida da pessoa sem Jesus, ele diz assim no versículo 12, Efésios 2 e 12:
naquele tempo, estáveis sem Cristo. Ele fala aqui da pessoa que vive a vida sem Jesus. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, não tendo esperança. Vocês não tinham esperança. Vocês eram como que sem Deus no mundo. Então veja que a vida sem Jesus é complicada demais. A vida sem Jesus é embaraçada. Fora de Deus, fora da aliança com Deus, fora das promessas de Deus, vivendo no mundo sem Deus, vivendo no mundo sem esperança. Mas em Efésios 2:13, um versículo após, Paulo vai falar agora daqueles que estão em Cristo. Ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E agora, nós que quando estávamos fora de Deus, vivíamos sem esperança, Paulo diz agora, em Cristo, nós somos o povo da esperança. Nós temos a mensagem da esperança. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa esperança. E Jesus, que é a nossa esperança, Ele pode mudar qualquer situação difícil que eu e você estejamos enfrentando na nossa vida. Jesus pode resolver qualquer problema da nossa vida. Nós podemos passar minutos, horas, dias, meses, tempos, sem diversas coisas. Mas nós não podemos passar um segundo da nossa vida sem esperança. E por isso há uma frase que diz: a esperança é a última que morre. E pelo fato de que, quando morre a esperança, morre tudo. Quando acaba a esperança, acaba tudo. E à luz desse texto, eu quero chamar a sua atenção para esse homem chamado Bartimeu. Esse homem tem algumas características que descrevem a sua total condição de desesperança. Qualquer pessoa com as características desse homem viverá uma vida desesperada. Esse homem não tem expectativa. Esse homem não tem esperança. Esse homem não tem qualquer expectativa ou perspectiva em relação ao futuro. Esse homem, ele está debaixo de uma maldição. Segundo os religiosos da sua época, ele morava em Jericó, e Jericó era uma cidade amaldiçoada. Um homem cego, morador de rua, paupérrimo. Os comentaristas dizem que o único bem, o único tesouro que esse homem tinha era uma capa. Ele possuía uma capa, é a única coisa que o texto diz. Com essa capa ele dormia, com essa capa ele se cobria, com esta capa esse homem vivia. Uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Talvez você, nessa fase tão difícil que nós temos vivido nesse tempo, também esteja vivendo uma vida muito complicada. Talvez você esteja vivendo uma vida muito difícil, enfrentando situações difíceis, talvez enfermidades, quem sabe lutas, ou provações de diversos tipos. Talvez você também seja aquela pessoa que começa em algum momento, nas suas orações ou não, a questionar Deus. Senhor, onde foi que eu errei? O que eu fiz para eu estar passando por tudo isso, para eu enfrentar tudo isso? Será, Senhor, que eu pequei? Será que eu estou pagando as consequências de algum pecado que eu fiz? Estou vivendo situações tão complicadas na minha vida. E aí, meus irmãos, nós entramos num caminho de querer começar a teologizar os nossos problemas, teologizar os nossos sofrimentos. Mas esse momento, ou esse texto, vai nos mostrar que esse homem tem muito a nos ensinar.
Esse homem tem muito a ensinar a nossa família, muito a ensinar a nossa vida. Ele nos ensina a sair de uma vida de desesperança para uma vida de qualidade, a sair de uma vida de desesperança para uma vida com Jesus. E olha para o seu texto, deixa a sua Bíblia aberta, em Marcos 10, do 46 ao 52. A primeira coisa que acontece aqui nesse texto, veja, no versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Presta atenção, porque aqui é a base da interpretação desse texto. Tudo na vida muda quando ele ouve e quando ele fica sabendo que Jesus estava presente ali. O texto diz, e ouvindo que era seu pai, não, que era seu amigo, não, que era uma autoridade, não, ouvindo que era Jesus, o Nazareno. E a partir daquele momento que ele teve consciência que era Jesus que estava ali, tudo começou a mudar. Tudo começa a mudar na nossa vida quando nós temos consciência viva da presença de Jesus. Veja que a questão não é a presença do problema. A questão é a ausência de Jesus. Toda dificuldade fica em torno disso. A nossa vida se torna tão difícil, não é porque tem problema na vida, porque todo mundo tem. A nossa vida começa a ficar difícil quando Jesus está ausente dela. Mas quando Jesus está presente na nossa vida, até o problema vira circunstância favorável para que tudo venha cooperar para o nosso bem. O Senhor se utiliza até dos ventos contrários para nos empurrar para o porto seguro da sua presença. Então ele está aqui e ele ouve a fama de Jesus. Ele começa a ouvir que Jesus tinha curado muita gente, libertado muita gente, transformado a vida de muitas pessoas. E o que ele faz? Ele coloca em Jesus toda a sua esperança, toda a sua expectativa, toda a sua possibilidade de mudança, toda a sua possibilidade de transformação. Ele coloca toda a sua possibilidade de cura, de restauração, de libertação na pessoa de Jesus. Dessa forma, nós vamos entender que esperança não é um sentimento. Esperança não é uma expectativa, esperança é uma pessoa, esperança tem um nome, e o nome da nossa esperança é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Lamentações 3:22 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que nos pode dar esperança é esse Deus. O que nos pode dar esperança é esse Deus de misericórdia, esse Deus de graça, esse Deus de amor, esse Deus que é fiel, esse Deus que é bom, o Deus que não machuca, o Deus que não maltrata sem um propósito maior. Um Deus que traz sofrimento, que traz dificuldade, mas não para nos destruir, mas para nos consertar, para nos corrigir, para moldar a nossa vida e para nos aproximar cada vez mais dele. Jeremias 17:7 diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A esperança tem um nome. E o nome da esperança é o Senhor. O Senhor Jesus é a nossa esperança. O Senhor Jesus é a esperança daquela mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos 5. Aquela mulher que tinha gasto todos os seus bens com medicamentos, com médicos, com recursos, e todos os seus recursos já tinham se esvaído. E aquela mulher, então, agora está desesperada. E no seu desespero, ela vai exatamente atrás de Jesus. Ela compreende
que se ela apenas tocar na aba das vestes de Jesus, ela receberia a cura. E diz o texto que ela vai de forma determinada, e de forma determinante, esta mulher toca nas vestes de Jesus, e quando ela toca, ela imediatamente é curada. Jesus também foi a esperança dela. Jesus é a esperança da nossa família. Jesus é a esperança da nossa vida. Jesus é a esperança da nossa nação. Jesus é a esperança do universo. E a primeira lição que esse texto tem para nos ensinar é esta: que Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Mas qual é o primeiro passo que você deve dar? Veja que em nosso texto de Marcos 10 e 47, diz que ele começa a clamar, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, veja que não basta você apenas saber que Jesus é a esperança. É importante que você saiba que a nossa esperança é Ele, sim, fundamental. Mas não basta apenas você saber que Ele é a esperança. Não adianta você entender teologicamente o conceito de esperança, se você não se apropriar dessa esperança. E a gente se apropria dessa esperança como? Em oração. A gente se apropria dessa esperança através do nosso clamor. Veja que o texto diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque todo aquele que pede, recebe, porque todo aquele que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? Nós temos que sair da teoria para a prática. Temos que ter a palavra na nossa mente, mas liberar também essa palavra para o nosso coração, para as nossas ações, para as nossas práticas. Se nós temos um problema, se nós temos uma dificuldade, se nós enfrentamos uma luta, se nós temos uma situação insolúvel na nossa vida, se nós estamos enfrentando uma dificuldade que nós mesmos não temos como resolver, se existe alguma causa perdida, impossível, sem solução, e se Jesus é a nossa esperança, nós temos que clamar por Ele, nós temos que chorar na presença dEle, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que buscar ao Senhor em todo tempo, enquanto nós podemos achá-lo. Talvez você não tenha resolvido o seu problema, porque você ainda não buscou o Senhor de todo o teu coração. Tem gente que ainda não encontrou a solução do seu problema, porque ainda não buscou ao Senhor de todo o seu coração. Muitas vezes a gente busca ao Senhor superficialmente, uma oraçãozinha ali, bem rápida, quase que no piloto automático. Mas o chamado da palavra de Deus, o chamado do Senhor, é para colocar o nosso joelho em terra, é para lavar o nosso rosto com as nossas lágrimas, é para confiar que realmente sem o Senhor nós nada podemos fazer. E muitos problemas da nossa vida não foram resolvidos ainda porque nós não choramos profundamente, principalmente pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, chorando na presença de Deus. Jesus é a nossa esperança oportuna. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Presta atenção que Marcos 10, nesse texto que nós estamos aqui, de 46
ao 52, Jesus não voltaria mais ali. Jesus estava passando em Jericó, mas Jesus não retornaria mais. Jesus estava indo para a cruz. Jesus nunca mais passaria ali. Entenda com isso que Bartimeu, ele nunca mais teria a oportunidade de clamar por Jesus. Nunca mais teria a possibilidade de ter esse encontro real com Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de clamar a Jesus oportunamente, porque Ele está disposto, Ele está pronto a nos atender. Há um tempo oportuno, e hoje é o tempo da oportunidade na sua vida. Pode ser que amanhã as portas se fechem, mas hoje ainda há tempo de clamar, de buscar, de chorar na presença de Deus, de se arrepender dos seus pecados, de colocar a sua causa nas mãos do Senhor. Hoje ainda há esperança. Busca o Senhor hoje, com a sua família, com a sua casa. Não se desespere, espera no Senhor e confia nele. Mas o segundo passo está no versículo 48, veja comigo aí. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, não desista de clamar até Deus ouvir. Versículo 49 parece uma ironia, porque os discípulos se aproximam dele e diz: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ora, irmãos, a única pessoa que tinha ânimo aqui, nesse texto, era Bartimeu. Os outros estavam aqui numa tentativa de impedi-lo, mandando que ele se calasse, mas Bartimeu estava motivado: quero falar com Jesus. A gente precisa ter ânimo para clamar. A gente precisa ter ânimo para buscar ao Senhor. A gente precisa ter ânimo para nós deixarmos as nossas causas nas mãos dEle, pedirmos ao Senhor. Mas aí é que muitas vezes está o nosso problema. Nós desanimamos, nós esmorecemos. Tudo bem, nós começamos a orar, nós começamos a buscar ao Senhor, mas logo a gente esmorece. Surge um problema aqui, surge outro ali, uma decepção aqui, uma frustração ali, as coisas não acontecem muito bem como nós esperávamos e nós começamos a esmorecer outra vez. Mas a gente precisa ter ânimo para buscar ao Senhor. A gente precisa lutar com a nossa própria carne, ter ânimo para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor, para buscar ao Senhor sem esmorecer. Sem esmorecer. Esse texto é importante demais por causa da visão que esse cego tinha de Jesus. A leitura que ele fez do mestre, a compreensão que ele tinha de quem era Jesus. Veja que ele diz: Jesus, filho de Davi. Então veja que ele tem uma concepção messiânica de Jesus, de que Jesus era o rei, de que Jesus era o Senhor, de que Jesus tinha poder para resolver. A compreensão que ele tinha de Jesus era essa. E ele repete no versículo 48, já não mais usando o nome de Jesus, o Salvador, o Senhor, mas ele repete dizendo: Filho de Davi. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, irmãos. Jesus é aquele que está no trono. Jesus é rei. E ele, lá do trono dele, é aquele que pode nos dar vitória, é aquele que pode nos dar livramento, é aquele que pode resolver os nossos problemas, é aquele que pode mudar a situação da nossa vida. Nós temos que crer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Agora ele clama, e ele pede ao Senhor compaixão e misericórdia. Se você é alguém que quer mudar a situação da sua vida, se você quer que Jesus torne
ou se torne a sua esperança. Se você quer se apropriar dessa esperança que é Jesus, clame por Ele, mas clame sem desanimar, clame sem esmorecer. Terceiro lugar, diz o texto, versículo 49, parou Jesus. Parou Jesus e disse: chamai-o. Que coisa linda, irmãos. Jesus parou. Tantas pessoas ali. E aquele homem que era a escória da sociedade, aquele homem desprezado por todos, Jesus parou para ouvir o clamor deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus parou para ouvir. Jesus é aquele que nos ouve. Muitas vezes a impressão que você tem é de que Jesus não está ouvindo, mas Jesus está ouvindo a sua voz. Jesus está ouvindo o seu clamor. Jesus é o Rei do universo, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus compassivo, Ele é o Deus misericordioso, Ele é o Deus que para nos ouvir. Você já pensou a dimensão disso? Você consegue parar para você compreender a grandeza que isso tem? Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele para te ouvir. Ele não somente para, mas o texto diz que Ele chama. Versículo 51, Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Mas no 49 ainda diz, parou Jesus e diz: chamai-o. Jesus é aquele que chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, foi ter com ele, e Jesus lhe faz a célebre pergunta: o que queres que eu te faça? Isso aqui, irmãos, nada mais é do que resposta de oração. Enquanto ele diz: Jesus, filho de Davi, é um homem que está orando, que está clamando, que está buscando. E quando Jesus responde: o que queres que eu te faça? É resposta de oração. Jesus está perguntando a você também no dia de hoje: qual é a intervenção que você necessita que eu faça na tua vida? Qual é a intervenção que você necessita que eu faça na tua família? E o cego disse: mestre, que eu torne a ver. Veja que ele coloca diante de Jesus aquilo que era o ponto mais importante da sua vida, mais necessário da sua vida. Muitas vezes, Jesus entra na nossa vida através do nosso maior problema. Jesus entrou na vida desse homem através daquilo que era o maior problema dele. E muitas vezes a maneira que Jesus tem de entrar na nossa vida é através da nossa maior dificuldade. Nós queremos muitas vezes que a gente viva uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem lutas, mas isso não existe. A luta é uma marca na vida de todo ser humano. Todo ser humano aqui na face dessa terra vive uma vida de lutas por causa da consequência do pecado. Mas entenda você que é através do seu maior problema, através da sua maior luta, que Jesus quer entrar. Jesus faz da tempestade o caminho dele para chegar até você e transformar a sua história, e transformar a sua vida. Jesus entrou na vida daquela mulher samaritana, naquilo que era o seu pecado maior. E Jesus entra na vida, naquela vida, através do ponto fraco dela, daquilo que ela sempre caía, daquilo que ela sempre falhava. E Jesus entrou ali e tratou naquilo que era mais necessário na vida daquela mulher. E a pergunta que Jesus faz para esse homem é: o que você quer que eu te faça? E a resposta dele foi: mestre, que eu torne
a ver. Eu quero ver de novo. Talvez você também seja alguém que esteja derrubado espiritualmente, dizendo: Senhor, eu quero ver novamente. Eu quero te ver na tua beleza, eu quero te ver na tua santidade. Senhor, restaura a minha vida espiritual, para que eu possa ver espiritualmente, para que eu possa contemplar o Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o Senhor. Uma coisa eu peço, disse Bartimeu, só uma coisa. Ele poderia ter pedido aqui: olha, eu preciso de uma casa, eu preciso de móveis no meu lar, eu preciso de alimentos, eu preciso de roupas. Mas ele fala: não, apenas uma coisa eu peço, que eu torne a ver. O que você precisa que Jesus faça na tua vida? O que tem angustiado a tua alma? O que tem angustiado o teu coração? O que o Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que tem todo o poder em suas mãos, o que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que diante dele um dia se dobrarão todos os joelhos, e todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor, reconhecendo a sua majestade, o seu senhorio, a sua soberania, a sua grandeza. Qual é a intervenção que você precisa que Jesus faça na sua vida hoje? Versículo 52, que é o último, quando Jesus é a nossa esperança, Ele faz por nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E Ele faz o quê? Infinitamente mais. Versículo 52. Jesus disse: vai, a tua fé o quê? Te salvou. Essa expressão, a tua fé te salvou, mostra que esse homem depositou em Jesus uma fé salvadora. Não era uma fé comum, não era uma fé mística, pelo fato dele reconhecer que só Jesus poderia resolver o seu problema. Ele não somente ganha aqui a sua cura física, mas ele ganha a sua cura espiritual. Jesus aqui passa a ser não somente o salvador dos seus pecados, não somente o libertador das suas necessidades, mas Jesus passa a ser o Senhor dele. Jesus passa a ser o seu dono. Jesus passa a ser o seu proprietário a partir daquele momento. Esse homem passa a ser propriedade exclusiva de Jesus. E a prova disso, diz aqui a segunda parte do versículo 52, é que ele imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele não voltou para casa. Ele não quis rever os seus amigos de infância, porque ele não nasceu cego. Ele nasceu enxergando tudo e ficou cego depois. Ele não quis voltar. Ele não quis reencontrar. Ele não continuou pedindo esmolas. Ele não ficou preocupado com as demais coisas. E agora como será? Eu enxergo. A única coisa que ele fez a partir daquele momento foi seguir Jesus estrada afora. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero orar pelo seu problema. Lance sobre Jesus toda a ansiedade, porque Jesus tem cuidado de você. Feche os seus olhos aí no seu lugar, junto com a sua família. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus.
Senhor Deus, nós estamos diante de Ti como Bartimeu naquele dia. Não podemos, ó Pai, perder a chance, porque o Senhor está aqui presente nesse lugar. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas enfermidades, o Senhor conhece aquilo que tem sangrado o coração desses irmãos que me ouvem nesta hora. E com esses irmãos, ó Pai, eu quero clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem compaixão, ó Deus, do teu povo. Tem compaixão, ó Deus, dessas pessoas que sofrem, que estão passando por angústias, que estão passando por decepções, por frustrações, por medos. Tu conheces a luta de cada um, Pai. Tu conheces a luta da tua igreja. Tu conheces a luta do teu povo. O diabo muitas vezes tem retaliado, tem machucado, tem perseguido, tem criado dificuldades, mas nós clamamos pelo teu nome, Senhor, porque no teu nome há poder, porque no teu nome há compaixão, há misericórdia, há graça. Deus, faz o milagre na minha vida, faz o milagre na vida de cada um que me acompanha nesta hora. Faz o milagre, Senhor, no Brasil. Faz o milagre, Senhor, nesses países que têm sido alcançados por essa pestilência. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda-nos, ó Deus, porque em Ti nós confiamos. Dá sabedoria aos médicos. Dá sabedoria aos infectologistas, a todos aqueles que estão envolvidos na saúde, que estão envolvidos, ó Deus, na economia. Ó Deus, traz o insight, traz sabedoria, para que haja equilíbrio, Senhor, para que haja resposta, para que haja livramento, por misericórdia, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te ver, Senhor, agindo na nossa nação, agindo no nosso planeta, agindo na nossa família, na nossa vida. Senhor, nós queremos ter a convicção de que nesta causa que nós temos colocado diante do Senhor, o Senhor vai intervir. Intervém, Senhor, nos nossos problemas materiais. Intervém, Senhor, nos nossos relacionamentos. Intervém, Senhor, na nossa vida conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, nos problemas com o emprego. Intervém na vida dos profissionais liberais, dos empresários, dos autônomos. Ó Deus, tem misericórdia dessas empresas, ó Pai, para que elas não quebrem. Ajuda, envia recursos, abre portas, porque o Senhor é aquele que tem poder de fazer acontecer aonde não está acontecendo. O Senhor é aquele que tem poder de fazer que uma porta se abra aonde não tem possibilidades. Faz o milagre da tua providência, Senhor. Resolve os problemas espirituais. Resolve, Senhor, os problemas de pecado. Senhor, sara-nos, cura-nos, liberta-nos, restaura-nos. Ó Deus, tira da nossa vida tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Pai, uma vida íntegra. Dá-nos, Senhor, uma vida transparente diante do Senhor e diante dos homens, sem nada a esconder, para que possamos viver, ó Pai, de cabeça erguida, olhando para o Senhor, mas com os nossos joelhos em terra, na total dependência do Senhor. Sara o Teu povo, Pai. Cura o Teu povo. Perdoa o Teu povo. Restaura o Teu povo. Protege a Tua igreja, Senhor. Ordena a vitória do Teu povo nesta hora. Nós clamamos em nome
e por amor daquele que nos amou, do teu Filho amado Jesus Cristo, não só hoje, mas para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.